Boa noite a todos. Eu quero saudar a todos que estão aqui hoje participando de mais um encontro desse ciclo de palestras do Museu Virtual da FEB, um importante instrumento de comunicação, de divulgação da história da FEB e da história recente do Brasil. Hoje eu tenho a honra e o prazer de apresentar o professor Raul Coelho Barreto Neto, meu amigo, que fala com muita propriedade a respeito da Marinha do Brasil, o envolvimento da Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O professor Raul Barreto Neto é graduado em História e em Comunicação Social pela Universidade Católica de Salvador, pós-graduado em Comunicação de Massa pela Universidade do Norte de Londres, especialista em História Militar pela Universidade Sul de Santa Catarina, especialista em Relações Internacionais e Diplomacia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e mestre em História Regional e Local pela Universidade do Estado da Bahia. É membro da Associação Nacional de História, sócio efetivo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e sócio correspondente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Professor de História e pesquisador da História Naval Brasileira, é autor de 3 livros e atua em instituições de ensino e em pesquisa em Salvador, na Bahia. Então, é com muito orgulho que a gente traz o Raul hoje para poder falar sobre a Marinha. Eu não conheço ninguém que tenha o conhecimento que ele tem a respeito desse assunto. Eu acho que nós todos vamos sair ganhando muito. São informações muito valiosas e pouco conhecidas, pouco difundidas, que a gente vai ter a oportunidade de ouvir aqui hoje. Então, professor Raul, a palavra está com você agora para levar adiante essa nossa hora de cultura e história. Olá a todos que nos visitam, que neste momento assistem a mais esta palestra do Museu Virtual da FEB. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Meu agradecimento ao colega e amigo pesquisador Marcos Renaud, meu confrade no Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Hoje eu trago para vocês um recorte da história da FEB que é muito pouco divulgado, que é muito pouco difundido, trabalhado, discutido, que foi justamente as operações, o conjunto de operações navais de escolta que conduziram de forma segura os 5 escalões da Força Expedicionária Brasileira até a Itália, até Nápoles. Fala-se muito sobre a criação da Força Expedicionária, sobre a preparação, sobre o recrutamento, seleção do pessoal. Fala-se muito, obviamente, sobre a atuação da FEB no Teatro de Operações do Mediterrâneo, da Itália. Porém, muito pouco ou quase nada se fala sobre como se deu esse transporte, como foram essas jornadas dos nossos expedicionários, viagens que duraram em torno de 2 semanas, 15 dias, através do Oceano Atlântico, sob a proteção de escoltas aliadas, inclusive de navios de guerra brasileiros. Bem, antes de começarmos a tratar do nosso assunto propriamente dito, eu gostaria de trazer aqui alguns dados que nos levam a pensar, a refletir sobre a nossa participação naval na Segunda Guerra Mundial, ou o que o oceano, ou o que o mar representou para o Brasil naquele período. A Segunda Guerra Mundial chegou a nós através do mar antes que fôssemos a ela. Aqui eu trago para vocês, especificamente ou especialmente, a série de quase 40 ataques contra a nossa navegação mercante, sofridos antes mesmo do nosso ingresso no conflito, da nossa declaração de guerra. Esses ataques, vale ressaltar, se iniciaram ainda no Atlântico Norte, navios de bandeira brasileira que estavam ou demandando ou retornando de portos norte-americanos, nos Estados Unidos. Esses foram os primeiros ataques que aconteceram, e os últimos ataques, os 5 que aconteceram em agosto de 1942, já no litoral, muito próximo ao litoral brasileiro, entre as costas da Bahia e Sergipe. Ao todo foram, até 1943,
aproximadamente 40 navios mercantes brasileiros que foram afundados por submarinos do eixo, principalmente alemães. Tá? A Marinha foi a primeira das nossas forças armadas a ingressar no conflito e a última a deixá-lo. Bem, na verdade, a mobilização da nossa esquadra se deu ainda no final de 1939, quando da crise que aconteceu na região do Prata, quando da presença do encouraçado de bolso Graf Spee, da Marinha Alemã, cercado que foi por uma força-tarefa da Marinha Real Britânica. Isso fez com que uma pequena esquadra brasileira suspendesse do Rio de Janeiro e fundeasse ali entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no aguardo de possíveis desdobramentos desse episódio. Por isso que a nossa Marinha foi a primeira das nossas forças a ingressar no conflito, antes mesmo do próprio país, como costumo dizer, né, oficialmente antes do próprio país. E quando nós dizemos que a Marinha foi a última das nossas forças armadas a deixar a Segunda Guerra, isso se deu porque, mesmo após o retorno da FEB para cá, em 1945, a Marinha permaneceu patrulhando as águas do Oceano Atlântico até os últimos meses, até os meses finais daquele ano. Então, por conta disso, podemos dizer que a Marinha cobriu praticamente toda a guerra, entre 1939 a 1945. Tá? Outro dado importante, que é de conhecimento de poucos, foi no mar, né, especialmente no Oceano Atlântico, onde mais brasileiros perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial. Isso se contabilizarmos as 486 vidas perdidas na Marinha de Guerra, aí a tragédia do cruzador Bahia respondendo pelo grosso dessas perdas, e mais quase 972, para ser mais precisos, 972 vidas de brasileiros perdidas nos afundamentos dos mercantes. Tá? E outro ponto que podemos considerar muito importante é que a nossa Marinha desempenhou ações, missões essencialmente defensivas durante a guerra, principalmente na escolta a comboios de navios mercantes. Apenas nos dias finais, nas semanas finais do conflito, foi que a nossa Marinha pôde organizar, ainda que muito modestamente, grupos de caça e destruição. Mas durante todo o conflito, ao longo de toda a guerra, a sua ação foi no sentido de proteger vidas, no sentido de proteger os carregamentos de insumos, de matérias-primas, tudo que foi e era necessário ao esforço de guerra aliado, não só brasileiro. Quer dizer, as vitórias brasileiras, ou melhor, as vitórias da Marinha do Brasil na guerra podem ser traduzidas como a passagem dos comboios de uma forma segura. A cada vez que os nossos navios passavam esses comboios para outros navios aliados, pontuava-se uma vitória na tabela da Marinha do Brasil. Acreditava-se uma vitória para a Marinha do Brasil. Bem, dentro desse contexto de uma guerra essencialmente defensiva, quais as missões principais desempenhadas pela Marinha do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial? A escolta a comboios responde pelo grosso dessas missões. Foram dezenas de comboios organizados e que receberam a proteção de navios, principalmente da Força Naval do Nordeste. O patrulhamento marítimo, a caça e a destruição, como eu falei anteriormente, esse tipo de missão só se concretizou já nos dias finais do conflito, mesmo assim de uma forma bastante tímida. A proteção dos cabos submarinos, os cabos de comunicação que cruzavam o Oceano Atlântico por baixo d'água, obviamente, que eram importantíssimos, né, esses cabos para a comunicação entre Brasil, Estados Unidos e Europa. A destruição de minas, o suprimento das ilhas e das bases. Aqui eu me refiro principalmente a dois navios que desempenharam um papel muito importante, que foram os navios auxiliares José Bonifácio e Vital de Oliveira. Falarei mais adiante sobre o Vital.
infelizmente perdido já no último ano do conflito. Essa parte logística foi muito importante para que o Brasil pudesse alcançar seus objetivos no conflito. Lembrando que o Exército Brasileiro ocupou o arquipélago de Fernando de Noronha e os fuzileiros navais nossos, brasileiros, ocuparam a Ilha de Trindade, e eles precisavam ser abastecidos, e quem cumpriu esse papel foi a Marinha do Brasil, através de suas unidades, através dos seus navios. Salvamento de náufragos, principalmente de navios mercantes, coube à nossa Marinha também desempenhar esse papel, essa função. A defesa de portos e outros pontos estratégicos ao longo da nossa costa, e as chamadas, denominadas escoltas especiais, que se diferenciavam das escoltas convencionais, que eram as escoltas a comboios. Quais eram essas escoltas especiais? Falaremos sobre elas daqui a pouco. Tratando de questões, assim, muito rapidamente, técnicas, não vou me aprofundar nisso, até para que a nossa palestra não se torne enfadonha. Os comboios, pessoal, eles eram formados por duas partes, o trem e a escolta, em formatura pré-estabelecida e velocidade única e constante. O trem eram os mercantes, os navios mercantes compunham os trens, e as escoltas, obviamente, compostas pelos navios de guerra. Todo o comboio ficava a cargo do comandante da escolta, enquanto o Comodoro dirigia apenas o trem. O Comodoro poderia ser, e normalmente era um oficial da Marinha de Guerra, ficava responsável pelo trem, né, e mantinha contato direto com o comandante da escolta. As formações internacionais típicas, tá, elas possuíam entre 50 e 60 navios mercantes, agrupados em linhas e colunas. Obviamente, não havia um número predeterminado de navios que poderiam compor um comboio. Haviam comboios maiores, haviam comboios menores, mas esse tipo de formação em linhas e colunas era uma determinação básica, né? Era uma orientação básica para a composição desses comboios. Mais adiante eu mostrarei para vocês uma ilustração de como se organizavam esses comboios, ou uma ideia de como esses comboios eram organizados. O trem, ele tinha maior largura, ou mais largura do que profundidade. Obviamente isso para não evitar, mas diminuir as chances de um ataque inimigo. E navios com cargas mais valiosas ocupavam o centro da formação. O blackout e o silêncio eram totais durante toda a viagem, toda a jornada, com contato apenas por bandeiras, holofotes e por fonia de alta frequência, em ondas VHF. Tá? Isso para evitar que esses contatos radiofônicos fossem captados pelo inimigo, ou pelo menos dificultar que isso ocorresse. Os mercantes muito lentos, e aí a gente chega a uma parte muito dramática desse processo, dessa rotina de organização dos comboios, mas os mercantes muito lentos, ou que produziam bastante fumaça, eles precisavam ser desligados da formação. Vale ressaltar aqui que grande parte desses navios mercantes eram navios muito antigos, das décadas, por exemplo, havia mercantes brasileiros, de bandeira brasileira, da década de 1910. Eles eram movidos a carvão ainda, consequentemente produziam muita fumaça. Isso se as máquinas, especialmente se as máquinas estivessem muito desreguladas, eles produziam muita fumaça, e isso era um chamariz para se atrair o inimigo, né? Ou então, conforme colocamos aqui, havia uma velocidade mínima, né, que determinava a tocada de todo o conjunto, sendo que existia um mínimo do mínimo. Menos do que o mínimo era inviável e colocava-se em risco, né, essa velocidade muito lenta poderia colocar em risco toda a composição, todo o conjunto. Sendo assim, esses mercantes, infelizmente, de uma forma dolorosa, muitas vezes, precisavam ser desligados da formação para não comprometer a segurança do conjunto, a segurança da coletividade, e eles precisavam, então, continuar
a sua jornada, a sua viagem, seguindo a chamada Rota dos Desgarrados. E não foram poucas as vezes, aí eu não estou tratando apenas de fatos ligados à Marinha Mercante Brasileira, mas por diversas vezes no Oceano Atlântico, esses navios que navegavam escoteiros sem proteção acabavam se tornando, né, alvos, presas muito fáceis para os U-boats alemães. Os comboios regulares cumpriam inicialmente um trajeto chamado PT e TB, ou seja, Bahia-Trinidad, Trinidad-Bahia, estendendo-se para JT-TJ em julho de 1943, ou seja, de Bahia-Trinidad, Trinidad-Bahia, por conta de ocorrências, ou por conta da presença de submarinos do eixo aqui no Atlântico Sul, por questão de segurança, essa rota, em julho de 1943, acabou sendo estendida até o Rio de Janeiro. Apenas um esclarecimento, cada porto que participava, que compunha essa rota, recebia uma letra, né? Como se esses códigos eles eram criados para se facilitar as comunicações, para se facilitar a organização. Então, por exemplo, Bahia, né, B de Bahia, Salvador, T de Trinidad, no Caribe, era até onde seguia os comboios que partiam do Brasil sob a proteção da Força Naval do Nordeste, e J de Rio de Janeiro. Além disso, nós tínhamos a letra F, que correspondia a Florianópolis, e aí nós estamos tratando de um trecho muito menos coberto pelos comboios, ou pelas escoltas, desculpa, até mesmo porque abaixo do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, até Santos, a presença, até o litoral paulista, a presença de U-boats, ela era mais evidente, ela era mais marcante, mas abaixo disso, nós entrávamos no estado do Paraná para baixo, essa presença era muito menor, muitas vezes se dispensando a presença de navios escolta, na proteção desses comboios. Inicialmente mistas, as escoltas passaram à exclusividade da Marinha do Brasil em outubro de 1944. E aqui, como em vários momentos da Segunda Guerra Mundial, nós precisamos citar todo o aprendizado que a Marinha do Brasil teve com a sua irmã, a Marinha dos Estados Unidos da América. Inclusive, para a própria Marinha dos Estados Unidos, a guerra antissubmarina se apresentou nos meses iniciais como uma novidade. Os próprios norte-americanos eles não estavam devidamente preparados para enfrentar esse tipo de guerra proposto pelos alemães, proposto por Hitler, esse tipo de guerra. E quase tudo que nós recebemos, quase tudo que nós aprendemos em relação à escolta, a comboio, em relação à guerra antissubmarina, nós aprendemos com eles, com os norte-americanos. Tá? Portanto, nos meses iniciais, nos anos iniciais do conflito, as escoltas eram sempre mistas, ou seja, eram compostas tanto por navios da Marinha do Brasil quanto por navios da Marinha dos Estados Unidos. Somente já no final de 1944, no segundo semestre, foi que os Estados Unidos entrou em acordo com o governo brasileiro, entenderam que o Brasil já estava, os marinheiros brasileiros, a Marinha do Brasil, já estava devidamente preparada para realizar esse tipo de missão sozinha, e assim foi feito. Aqui eu trago para vocês um pequeno mapa, né, representando justamente o trecho que era coberto pela Marinha do Brasil, em termos de proteção a comboios, de escolta a comboios. É claro que esses comboios, eles vinham da América do Norte, eles tinham como um dos pontos principais de apoio de escala a Trinidad, que havia sido repassada pelos britânicos. Trinidad e Tobago era uma colônia britânica repassada aos Estados Unidos, ao controle norte-americano durante a Segunda Guerra. De lá, esses comboios eles eram reorganizados, reagrupados, e vinham até o Rio de Janeiro e às vezes até Florianópolis, mais abaixo, como vocês observam aí. Tá? Esse tracejado, esse traço, essa rota, não é só para que nós tenhamos uma ideia do percurso que era percorrido, né, que era realizado pelos navios, mas não necessariamente
podemos dizer que esse tracejado aí, ou essa linha mais escura, correspondia exatamente ao caminho que é percorrido pelos navios, tá? Somente para que nós tenhamos uma ideia. E aqui é um diagrama em inglês, é um diagrama de um comboio típico da Segunda Guerra Mundial, e aí vocês observam, em verde maior aí, era o Comodoro do comboio, lembrando que o Comodoro era o responsável pelo trem de navios mercantes, ele vinha geralmente à frente dessa formação. Percebam que nós tínhamos mais colunas do que linhas, tá? Ele tinha mais frente do que fundo, vamos dizer assim, o trem, justamente para evitar, já que os ataques dos submarinos vinham principalmente pelas laterais, pelos lados, pelos bordos, então, para se dificultar a ação dos submarinos, eles eram organizados dessa forma. O comandante do comboio vermelho maior, vocês veem aí no canto superior esquerdo da tela, do diagrama. Os outros três, ou na verdade mais 5, né, navios de guerra, são esses quadrados vermelhos menores que vocês observam aí, cada um desempenhando uma função, um papel dentro da estrutura, dentro do conjunto. E agora, interessante, vamos nos concentrar aí nas cores presentes dentro do trem, né, dos comboios, do comboio, dos mercantes. Percebam, do lado de fora, na parte mais externa do trem, nós observamos a cor verde, que era a matéria-prima mais simples. Nós não podemos dizer que era uma matéria-prima dispensável, sem valor, porém, de um valor, dentre tudo que era transportado pelos comboios, de um valor menor, podemos dizer assim. Tá? Em azul, eram navios petroleiros, uma carga já de uma importância maior dentro do contexto da guerra, dentro do esforço de guerra, eles já vinham mais internamente, eles trafegavam mais internamente dentro do comboio. Os transportes de tropa, ou seja, vidas humanas também importavam, e como importavam, em uma guerra, vinham também conduzidos, escoltados de uma forma mais protegida, mais escondida, e finalmente navios cargueiros que vinham transportando material bélico, tanques, aviões, etc. Esses também na parte interna. E também a munição, né? A munição também na parte mais interna era conduzida de uma forma mais protegida. Esse era o esquema básico um diagrama básico de um comboio na Segunda Guerra Mundial. Aqui do lado esquerdo, para quem não sabe, aqui as representações, os brasões, os símbolos da Marinha do Brasil e da 4ª Esquadra dos Estados Unidos. A 4ª Esquadra que teve como sede Recife, em Pernambuco. Tá? Foi o grande parceiro da Marinha do Brasil, a 4ª Esquadra foi a grande parceira da Marinha do Brasil ao longo do conflito, comandada pelo almirante Ingram, Jonas Howard Ingram. Tá? Bem, agora nós já vamos nos direcionar à Força Expedicionária Brasileira. Eu citei aos senhores e às senhoras as escoltas especiais. Quais eram essas escoltas especiais? Por exemplo, aos navios auxiliares, José Bonifácio, Vital de Oliveira, já tratei sobre isso anteriormente, em transporte de tropas e abastecimento das bases continentais e também insulares aqui no Brasil. Eram os 2 navios que faziam o grosso do trabalho logístico da Marinha do Brasil. As escoltas especiais compreendiam também os navios que transportavam soldados da borracha do Nordeste para a região amazônica, e aí eu me refiro principalmente ao trecho entre Fortaleza e Belém do Pará. Tá? Também foram escoltados por navios da Marinha do Brasil, esses navios. E, finalmente, os navios transporte, né, da Marinha dos Estados Unidos, que conduziram a FEB para a Itália, que é o tema central da nossa palestra de hoje. Uma peculiaridade. Quanto à escolta oferecida à FEB, pessoal, esta operacionalmente seguia a mesma essência, seguia a mesma lógica que eu apresentei agora há pouco para vocês. A principal diferença é que aqui havia no máximo 2 navios a serem protegidos, o que em tese fornecia a estes maior segurança. Ou seja, a organização, a proteção,
Todo o trabalho desempenhado pelos navios de guerra na escolta à FEB foi praticamente o mesmo, muito parecido àquele trabalho desenvolvido com a escolta aos navios mercantes. E quando eu me refiro a 2 navios, eu estou falando justamente sobre o envio do segundo e do terceiro escalões da FEB para a Itália. Né? Todos sabem que esses 2 escalões seguiram juntos, né, para o teatro de operações italiano do Mediterrâneo. Alguns aspectos. Houve entendimentos entre os ministérios da Guerra e da Marinha aqui brasileiros e a 4ª Esquadra dos Estados Unidos sobre como essa escolta aos navios de transporte dos Estados Unidos deveriam acontecer. Não vou entrar aqui em detalhes sobre isso. A FEB foi enviada para a Itália em 5 escalões, como nós sabemos, todos partindo do Rio de Janeiro, então capital federal, com destino a Nápoles. Houve uma tentativa de se manter as operações sob sigilo, por motivos óbvios, principalmente no envio do primeiro escalão. Depois que o primeiro escalão foi enviado, se tornou, obviamente, muito mais difícil, muito mais complicado se manter esse sigilo em relação ao envio dos demais escalões, os escalões seguintes. Isso, claro, obviamente, por conta do perigo que os submarinos ainda representavam, a questão das quinta colunas e da espionagem que existia no Brasil, mesmo nos meses finais do conflito. E a utilização, chegou-se a essa decisão, tomou-se essa decisão de que os escalões da FEB seriam transportados para a Itália em navios transporte americanos. Navios que, vou falar um pouco sobre essa classe de navios, eles poderiam transportar de uma só vez, cada um deles, em torno de 5.000 soldados, e a Marinha do Brasil não dispunha de nenhum navio nessa época capaz de transportar um quantitativo tão grande de tropas. Essas informações vou passar bem rápido, mas outros colegas já vão tratar sobre essa questão aqui com vocês, mas o primeiro escalão partiu aqui do Brasil no dia 2 de julho de 44, chegou à Itália no dia 16, com um efetivo de 5.075 homens, transportado pelo General Mann, sob o comando do general Zenóbio da Costa. Escoltaram o primeiro escalão 3 navios brasileiros, Marcílio Dias, o Marise Barros e o Greenhall. Vou tratar mais adiante sobre essa classe de navios, de projeto americano, porém, uma classe construída inteiramente aqui no Arsenal de Marinha, da Ilha das Cobras, hoje Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. O segundo escalão da FEB parte em 22 de setembro e chega à Itália em 6 de outubro de 44, também com 5.075 homens. Novamente foi mobilizado o General Mann. O segundo escalão era comandado pelo general Cordeiro de Farias e recebeu a escolta do cruzador Rio Grande do Sul, irmão de classe do cruzador Bahia, veterano da Primeira Guerra Mundial, da Divisão Naval de Operações em Guerra, e o cruzador Bahia, infelizmente, tragicamente, acabaria se tornando, em julho de 45, a maior tragédia da história naval brasileira, a maior perda da história naval brasileira. E mais 3 navios da Marinha dos Estados Unidos, sobre os quais falarei daqui a pouco. O terceiro escalão, como acabei de afirmar, de alertar, dizer para vocês, ele seguiu junto com o segundo, os 2 foram juntos para a Itália, também as mesmas datas, quantitativo de tropas um pouco maior, 5.239 homens, no General Meigs, irmão de classe do General Mann, sob o comando do general Olímpio Falconieri da Cunha. E, logicamente, obviamente, com a mesma escolta, Rio Grande do Sul, e mais 3 navios da Marinha dos Estados Unidos. O quarto escalão parte em 23 de novembro de 44, chega em 7 de dezembro de 44, no Teatro de Operações italiano, um efetivo um pouco menor, 4.691 homens, de novo o general Meigs, participando sob o comando do coronel Mário Travassos. Aqui, de novo, o cruzador Rio Grande do Sul,
o contratorpedeiro destroyer Marise Barros, seu irmão gêmeo Marcílio Dias e mais um navio da Marinha dos Estados Unidos. E, finalmente, o quinto escalão, o último a seguir para a Itália, parte do Rio de Janeiro, do Porto do Rio, em 8 de fevereiro de 1945, chega a Nápoles em 22 de fevereiro de 45. Me parece, aí os colegas que estudam mais a fundo a FEB podem tratar sobre isso, mas nem todos os escalões conseguiram aportar, né, atracar o Porto de Nápoles. Alguns precisaram ser transportados em lanchas até Livorno, se não me engano, mas foi mais ou menos isso que aconteceu, um efetivo de 5.082 homens. Mais uma vez o General Meigs participando aí dessa missão, sob o comando do tenente-coronel Ibajobim de Meireles. Aqui participaram da escolta o Greenhall, Marise Barros, ambos contra-torpedeiros, e 2 navios da Marinha dos Estados Unidos. Essas fotos são meramente, essas imagens são meramente ilustrativas, tá? Elas não necessariamente elas representam cada um dos escalões, não dizem respeito a cada um dos escalões. Os protegidos, vamos falar sobre essa classe de navios transporte que foram utilizados para o transporte da FEB, né, para o deslocamento da FEB até a Itália. Dentro do esforço de guerra dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, foram construídos 19 navios da classe P2, destinados exclusivamente ao transporte de tropas. Esses navios eles não pararam durante todo o conflito. Eu tive acesso a um mapa do General Mann. Antes de transportar a FEB, esse navio já havia participado de missões no Oceano Índico, no Pacífico, em todos os lugares que vocês possam imaginar, transportando tropas, obviamente. Essas unidades ostentavam nomes de almirantes e generais. Se não me engano, 8 ou 9 deles nomes de almirantes e os outros 10 nomes de generais, que tiveram importância, que têm importância dentro da história norte-americana. Eles tinham quase 190 metros de comprimento, deslocavam mais de 20 mil toneladas, gigantescos os navios, vou apresentar imagens deles daqui a pouco, e atingiam uma velocidade de 20 nós, que não era nada mal, né, para a época. 2 desses navios, construídos em um estaleiro em Nova Jersey, eu fiquei, inclusive, de buscar essa informação. Não posso afirmar que todos os 19 foram construídos por esse mesmo estaleiro, Nova Jersey, mas pelo menos o General Mann e o Meigs, os dois sim, ambos foram construídos nesse mesmo estaleiro. Tá? Aqui o lançamento ao mar do General Mann, do lado esquerdo, e aí ele do lado direito. Vocês percebam que é um navio moderno. Eles foram finalizados em 1943, né? Uma parte desses navios, dos 19, entre 1943 e 1944, eles foram lançados ao mar e foram incorporados à Marinha dos Estados Unidos. E aqui 2 imagens bastante emblemáticas, bastante simbólicas para a Força Expedicionária Brasileira, quando já em julho, se não me engano, de 1945, o General Meigs, né, no costado aí o P-116, era um indicativo visual do General Meigs, ele retornava ao Rio de Janeiro, ultrapassando ali a barra da Baía de Guanabara. Vocês podem ver muito claramente a imagem do Pão de Açúcar. E ele vinha, entre aspas, escoltado por vários tipos de embarcações, de pesca, enfim, que vocês possam imaginar, saudando o retorno de parte dos nossos expedicionários. Se não me engano, foi o 3º escalão, estava retornando, o General Meigs foi o primeiro, não estou bem certo. E essas fotos dizem muito sobre o que foi esse retorno da FEB para o Brasil após os louros, né, conquistados na campanha italiana. Bom, os comandantes, aí do lado esquerdo o Paul Maguire, era o comandante do General Mann, e o George McKean, comandante, por sua vez, do General Meigs. O fato que nos chama muito a atenção, eu fiz questão de inserir essas informações aí abaixo das imagens, é que por conta de todos os esforços necessários dentro da guerra, né, todo o esforço de guerra necessário,
havia carência de pessoal muito grande, de modo que tanto um quanto o outro, nenhum dos dois, pertencia aos quadros da Marinha de Guerra dos Estados Unidos. Tá? Os oficiais da Marinha de Guerra foram utilizados para comandar navios de guerra propriamente ditos, né, encouraçados, cruzadores, porta-aviões, contra-torpedeiros, etc. Em linhas gerais, para os navios de transporte, foram requisitados os serviços tanto da Reserva Naval Americana, no caso do comandante Maguire, do capitão Maguire, aí do lado esquerdo, como da Guarda Costeira dos Estados Unidos também, no caso aí do capitão, do comandante McKinney. Tá? Isso era muito comum, foi muito feito, é uma prática muito adotada pelos americanos durante toda a Segunda Guerra Mundial. Detalhando um pouco mais para vocês como se organizaram as escoltas dos escalões da FEB, o primeiro escalão seguiu com Marcílio Dias, Marise Barros e o Greenhalgh. Eles foram até o Recife, apesar de tecnicamente serem navios completamente capazes de seguir até Gibraltar, porém eles seguiram apenas até o Recife, após entendimentos realizados entre os comandos da Força Naval do Nordeste e da 4ª Esquadra norte-americana, e a partir do Recife eles seguiram até Gibraltar, escoltados apenas por navios da Marinha dos Estados Unidos, da 4ª Esquadra. No caso, o Omaha, que era um cruzador, né? O Omaha era o líder, né? Dava nome a essa classe, a classe Omaha de cruzadores. Era a mais antiga classe de cruzadores utilizada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Essa classe ela foi desenvolvida, foi projetada e construída logo após a Primeira Guerra, na década de 1920, e ainda estava em ação durante a Segunda Guerra Mundial. 4, 5, 6 desses navios, era um total de 10, pelo menos metade desses navios serviram aqui no Brasil, na 4ª Esquadra americana, né, serviram a 4ª Esquadra aqui. O USS Raybould e o Martz, coloquei aí Bracuí e Bocaina, porque entre 1944 e 45 esses navios em Natal, na cidade de Natal, foram transferidos à Marinha do Brasil, através do Land-Lease, né, da Lei de Empréstimo e Arrendamento, eles foram transferidos para nós. Esses 2 navios eram contra-torpedeiros de escolta, uma classe de navios desenvolvida especificamente para cumprir esse tipo de papel, apenas para escoltar navios mercantes. O segundo e o terceiro escalões da FEB foram protegidos pelo cruzador Rio Grande do Sul até o Recife. Aí nós entendemos, tratava-se de um navio bastante antigo, bastante antiquado, com uma série de limitações técnicas, né, principalmente em sua autonomia. Ele não tinha um raio de ação muito grande. E aí, além dele, o Memphis, que era da mesma classe do Omaha, também um cruzador, o Trumpeter e o Cannon, os 2 contra-torpedeiros. O Cannon, uma foto dele mais adiante, mais tarde se converteria no nosso Baipendi. Tá? O 4º escalão teve o Marcílio Dias, o Marise Barros e o Rio Grande do Sul, este sendo substituído no Recife pelo Omaha. Mais uma vez o Omaha, o Marcílio Dias, o Omaha e o Marise Barros seguiram até Gibraltar, onde foram rendidos por outros navios aliados que conduziram através do Mediterrâneo a FEB até a Itália. Tá? Essa rendição acontecia em Gibraltar. E, finalmente, o 5º escalão, composto pelo Marise Barros, o Greenhalgh e o Marblehead da mesma classe do Omaha, um cruzador, depois reforçado no Atlântico pelo Mackenzie. O Mackenzie não pertencia à 4ª Esquadra, era um navio que estava subordinado ao comando do Mediterrâneo. Houve esse encontro e o Mackenzie acabou reforçando a segurança do 5º escalão. No 4º escalão, eu não citei, mas o Marcílio, o Maris foram até Gibraltar, e Rio Grande do Sul, mais uma vez, por conta das suas limitações, acabou sendo rendido no Recife. Tá? Como eu acabei de falar, em Gibraltar, as escoltas elas eram rendidas, substituídas por outras que conduziam os navios de transporte pelo Mediterrâneo até Nápoles. A título de curiosidade,
eu trago essa informação aqui para vocês, de que o primeiro escalão, ao longo do Mediterrâneo, ele foi protegido por 3 navios da Marinha dos Estados Unidos, que foram o Kearney, o Hollis, o Marsh, todos, nenhum deles pertencia à 4ª Esquadra, eram da Esquadra do Mediterrâneo, todos os 3 eram contra-torpedeiros, eram destroyers. Tá? Há informação de que outros escalões da FEB possivelmente tenham sido conduzidos ou protegidos também por navios da Marinha Real Britânica, mas eu não tenho essa confirmação, ainda está sob estudo. Bem, algumas imagens aqui que eu trago para vocês. Do lado esquerdo, uma foto do arsenal, do então Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras, hoje o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Aí, em primeiro plano, os 3 navios da classe Marcílio Dias, pela ordem, o M3, no costado, vocês podem observar, M3 era o Greenhall, o M2, o Marise Barros, e o M1, que era o líder da classe, o Marcílio Dias. Eles já haviam, obviamente, sido lançados ao mar, porém ainda não haviam sido incorporados, estavam aí na etapa final, nas etapas finais de sua construção. Ali atrás, 3 submarinos da classe italiana, né, que não foram utilizados diretamente, pertenciam à Marinha do Brasil, mas não foram utilizados diretamente no conflito, porém foram de grande valia na capacitação, no treinamento dos nossos homens, na guerra antissubmarino. Ali mais atrás, do lado esquerdo, um dos nossos navios auxiliares, que faziam um trabalho de logística, provavelmente ali o navio José Bonifácio, e do lado direito, um navio hidrográfico, olha só, o navio hidrográfico, o Rio Branco, que acabou sendo convertido em corveta antissubmarino durante a guerra. Foram instaladas calhas, bombas de profundidade, metralhadoras, o navio foi inteiramente armado para prestar serviços durante o conflito. A situação da Marinha, pessoal, principalmente nos meses iniciais da Segunda Guerra, foi uma situação bastante delicada, até que os Estados Unidos iniciassem um processo de transferência de navios para nós, de capacitação dos nossos marinheiros, dos nossos homens. A Marinha penou bastante nos meses iniciais do conflito. Aí do lado direito, não sei se vocês conseguem observar, mas tem o número 2 ali, trata-se do Marise Barros. Aqui no dia 29 do 11 de 43, foi o dia da incorporação dos 3 navios. Os outros 2 da classe estão ali mais atrás, aqueles estão atracados ao Arsenal de Marinha, né? Aí sendo aqui do outro lado, né, o cais norte do Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras. Era um navio, era o que havia de mais moderno dentro da Marinha do Brasil na época, eram os nossos navios mais eficientes. Eles seguiram, após a escolta, interessante isso, após a escolta do primeiro escalão até o Recife, eles seguiram nas semanas seguintes para os Estados Unidos, para a Filadélfia, onde houve a troca de seus canhões principais, da sua artilharia principal. Precisou ser realizada essa troca, mas de qualquer sorte era o que nós tínhamos aqui no Brasil, a nossa Marinha tinha de melhor, eram esses 3 navios. Infelizmente a sua construção levou mais tempo do que o esperado, por questões orçamentárias e de outras ordens. Esses navios, vejam só, sua construção foi iniciada ainda em 1937, bem antes do início da Segunda Guerra, e só apenas foram concluídos já em 1943, quando foram incorporados. Infelizmente, se antes tivessem sido utilizados, incorporados, certamente teriam prestado muito mais serviços a nós brasileiros e ao esforço de guerra aliado como um todo. Bem, e aqui, bem mais antigo, do lado esquerdo, o cruzador Rio Grande do Sul, como eu falei, isso foi informado nos slides, ele acompanhou a FEB até o Recife, por questões técnicas, falta de autonomia, de raio de ação, ele infelizmente não poderia ir mais longe do que isso, porém ele, ao lado do cruzador Bahia, nessa outra foto aí do lado direito, o seu irmão gêmeo, eles desempenharam um papel muito importante para o Brasil durante a guerra, principalmente no ano de 1942 e no ano de 43, antes de nós começarmos a receber em quantidade, transferidos da Marinha dos Estados Unidos,
os meios necessários para a realização das nossas missões. Né? Ambos veteranos da Divisão Naval de Operações em Guerra, durante a Primeira Guerra Mundial. Né? Eles, durante a Primeira Guerra, fizeram o patrulhamento da costa ocidental africana, entre Serra Leoa, Dakar e Gibraltar, já na Europa. E, como eu falei, infelizmente, durante a guerra já não tinha uma capacidade de outrora. Quando eles chegaram ao Brasil, em 1910, formando a célebre, a famosa e poderosa Esquadra Brasileira de 1910, eles dois, ao lado dos encouraçados São Paulo e Minas Gerais, eram alguns dos navios mais poderosos do hemisfério sul, quiçá do mundo. Ainda sobre os protetores, está aqui do lado esquerdo, contra-torpedeiro de escolta Cannon, mais tarde Baependi, depois que foi transferido à Marinha do Brasil. Aos moldes americanos, né? Se sabe, os Estados Unidos produziram muito material bélico em grande escala, e esse material bélico, se fossem navios, tanques, aviões, etc., eles precisavam ser produzidos em quantidade e precisavam também agregar qualidade, né, um material que não fosse tão dispendioso, menos caro, material mais barato, que fosse eficiente em suas funções, que tivesse qualidade e que tivesse um período, né, um tempo de produção menor possível. Isso eles sempre fizeram muito bem. E essa classe, eles produziram dezenas desse navio de escolta, da classe Cannon, foram vários produzidos por eles, e sendo que 8 deles terminaram a guerra transferidos para a nossa marinha. Tá? Um deles, quem tiver interesse, curiosidade, ainda existe, é o contratorpedeiro de escolta Bauru, que se encontra atracado lá no Espaço Cultural da Marinha, no Rio de Janeiro. Merece uma visita, quem for ao Rio de Janeiro, ao navio. Foi o último navio a ter contato, inclusive, com o cruzador Bahia, na Estação 13, antes da tragédia que levou o Bahia ao fundo do mar, ceifando quase 300 vidas. Né? E aqui, do lado direito, é o USS o Omaha, como eu falei para vocês, quando a Segunda Guerra começou, em 1939, quando os Estados Unidos ingressam na guerra em dezembro de 41, após Pearl Harbor, essa era a classe mais antiga de cruzadores ainda na ativa na Marinha Americana. E eles foram amplamente utilizados, principalmente aqui, compondo a 4ª Esquadra. Tá? O Omaha participou, foi um navio que teve uma importância muito grande no resgate aos sobreviventes do cruzador Bahia, inclusive. Bem, os comandantes dos nossos navios de escolta, aqui o almirante da esquerda para a direita, na época todos eram capitães de mar e guerra ainda, o almirante Renato de Almeida Guilhobel, comandante do Marcílio Dias, o comandante Antônio Alves Câmara Júnior, comandante do Marise Barros, o Ernesto de Araújo, comandante Ernesto de Araújo, comandante do Greenhall, e o Alfredo Jordão Amorim do Vale, almirante também, na época capitão de mar e guerra, comandante do cruzador Rio Grande do Sul, os 4 navios brasileiros que tomaram parte das escoltas da Força Expedicionária Brasileira. Só para a curiosidade de vocês, destes 4 aí, a exceção do Ernesto de Araújo, todos os 3, no futuro, se tornariam ministros da Marinha. Guilhobel, ministro do 2º governo Vargas, entre 51 e 54, que ocupou o cargo de ministro da Marinha até a deposição, até o suicídio de Vargas, na verdade. O almirante Câmara, ele foi ministro da Marinha também, se não me engano, tenho essa informação aqui, mas o almirante Câmara, ele foi ministro da Marinha no governo JK, de Juscelino, de 55 e 58, e o Amorim do Vale, o almirante Amorim do Vale, completou, ele ficou muito pouco tempo, a condição de ministro da Marinha, no governo Café Filho, que vai completar o mandato do Getúlio Vargas. Né? O Ernesto de Araújo, alguém pode estar se
fazendo esse tipo de comentário, comentando, né? Ele viria a ser tio do ex-chanceler brasileiro, Ernesto de Araújo, governo Jair Bolsonaro. Os contatos. Nos navios transporte americanos, oficiais da Marinha fizeram a ligação entre os comandos dos navios e a Força Expedicionária Brasileira. Aí, então, nessa foto, nós temos o capitão de fragata, esse mais alto aí, é o terceiro da esquerda para a direita, capitão de fragata Raul Gonçalves de Souza, aí o primeiro da esquerda para a direita, o capitão de corveta Arquimedes Pires de Castro, e o capitão-tenente Roberto Nunes, é esse mais à direita, ali ao lado de um oficial norte-americano, me parece o capitão Maguire, mas aqui eu não posso afirmar, tenho essa certeza. Esses oficiais acompanharam o primeiro escalão da FEB, e no segundo e terceiro escalões foram o capitão de corveta Antônio Teles Bardi, ou Bart, o capitão-tenente Adolfo Barroso de Vasconcelos e o capitão-tenente Paulo Moreira. Quando a FEB inicia sua jornada, suas viagens rumo à Itália, em meados de 44, as atividades submarinas inimigas já estavam bem mais arrefecidas, tá, pessoal, aqui no Atlântico Sul. Neste sentido, foi no segundo semestre de 43, ou seja, quase um ano antes do embarque do primeiro escalão, que o último navio mercante brasileiro, ele foi a pique, e o último U-boat foi destruído aqui no litoral brasileiro. Então, à época, obviamente não se poderia assegurar, afirmar que o Atlântico Sul estava livre de submarinos inimigos, como realmente não estava. Porém, a atividade submarina inimiga em nossas águas já se mostrava bem mais arrefecida, tá? Quando a FEB inicia o seu embarque para a Itália. Todavia, porém, contudo, o ataque a 5 navios pelo U-861, entre julho e setembro de 1944, lembrem-se que o embarque do primeiro escalão e do segundo escalão da FEB, segundo e terceiro escalões da FEB vão acontecer justamente nesse período, mostram que os oceanos ainda ofereciam perigo. Destes 5 navios afundados pelo U-861, comandado pelo capitão Jürgen Olsten, 2, o Vital de Oliveira, nosso navio da Marinha de Guerra, e o William Gaston, navio da Frota da Liberdade norte-americana, eles foram atacados no litoral brasileiro nos dias 20 e 24 de julho, respectivamente. Ou seja, 5 dias após o primeiro escalão da FEB chegar a Nápoles, esses 2 navios foram atacados e perdidos aqui em nosso litoral. A partida do primeiro escalão. Sem alarde, o transporte General Mann aportou no Rio em 27 de junho de 1944. Eu fico me perguntando como isso foi possível. Sem alarde, de uma forma discreta, um navio de quase 200 metros de comprimento, atracar no porto do Rio de Janeiro sem chamar a atenção. Tento imaginar essa cena. Tenho dificuldade em imaginar essa cena. A 29 de junho, iniciou-se o embarque das tropas vindas da Vila Militar através da Estrada de Ferro Central do Brasil. O comando da FEB, eu confesso que eu não tenho muitas informações sobre isso, mas houve tentativas de se despistar através de ações diversionistas, o embarque, principalmente do primeiro escalão, mandando inclusive parte das tropas para a região de Santa Cruz, enfim, no sentido de não se chamar tanto a atenção assim das pessoas, lembrando que o Rio era a capital do Brasil na época. Imagina a quantidade, uma população gigantesca vendo toda aquela movimentação de tropas. Mas, enfim, o embarque foi concluído na madrugada do dia 1º e o navio acabou desatracando na manhã, no iníciozinho da manhã, ao raiar do dia 2. Na manhã do dia 5, então, aconteceu a rendição da escolta brasileira, os 3 contratorpedeiros nossos, por navios norte-americanos no Recife. Aqui 2 visitantes ilustres, obviamente do lado esquerdo todos reconhecem
ditador, presidente Getúlio Vargas, como queiram, né? Trocando ideias, dialogando com alguns expedicionários, tirando fotos. Isso, obviamente, muito bem calculado e pensado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Uma coisa interessante, pessoal, é que por conta do sigilo do embarque, principalmente do primeiro escalão, os jornais, na época, não noticiaram absolutamente nada sobre os preparativos e sobre o embarque do primeiro escalão. Os jornais só começam a noticiar sobre o primeiro escalão quando este já havia chegado a Anápolis. Mas se você procurar, se nós procurarmos as edições dos jornais, somente do Rio de Janeiro, de julho de 1944, nós não vamos encontrar absolutamente nada sobre o embarque do primeiro escalão. E aí, o arcebispo do Rio de Janeiro, né, Dom Sebastião Leme, do lado direito, ainda não era cardeal, ele só seria feito cardeal, se não me engano, em 1946, já no pós-guerra, 46, 47, dando aí uma bênção especial aos expedicionários antes da sua partida. Ali atrás, o segundo, do lado esquerdo, o capitão Paul Maguire, do General Mann. Né? Alguns depoimentos que eu acho pertinentes, interessantes, que eu acabo trazendo aqui para vocês, sobre a rotina a bordo dos navios durante a travessia do Oceano Atlântico. Saímos às 5h30 da manhã para transpor os horizontes azuis do mar. O grande transporte americano, que leva o primeiro escalão das nossas tropas, parece dominar as águas com sua imponência olímpica. Navegamos em zigue-zague. O contratorpedeiro Greenhall guarda o flanco direito do transporte, o Marcílio Dias o flanco esquerdo, nós do Marise Barros, com o pavilhão do chefe içado no mastro, ou seja, o Marise Barros era o capitânia da escolta, ocupando a vanguarda, fazendo constantes varreduras. Nosso encontro com a escolta americana, já no Recife, está marcado para as 10 horas de 5 de julho. Às 10 menos 10 minutos, ou seja, às 9h50 da manhã do dia 5 de julho, foi feita, então, foi avistada a escolta americana já ao largo do Recife. Só apenas explicando para vocês como é que funcionava a questão dos contratorpedeiros da escolta aos mercantes, no caso aqui, a escolta aos navios de transporte que conduziram a FEB. Os navios de guerra, eles sempre desatracavam antes, não é? Faziam uma varredura na saída do porto e somente após o ok dos mercantes, dos navios de guerra, que os mercantes desatracavam e iniciavam o processo de composição da formação. Era dessa forma que o processo era realizado. Tá? Esse depoimento é do almirante Olavo Dantas, tripulante do Marise Barros. Olavo Dantas, oficial médico do Marise Barros, baiano, inclusive, de nascimento. Ele escreveu um livro belíssimo sobre suas memórias de guerra, que se chama Nas Voltas do Mar. Recomendo que todos leiam. Houve uma troca de mensagens quando a escolta foi passada dos contratorpedeiros brasileiros para a escolta americana. Isso eu me refiro ao primeiro escalão da FEB, ao Largo do Recife. O general Mascarenhas de Moraes, ele diz: em nome dos brasileiros aqui a bordo, que partem para a linha de frente, a fim de continuar o glorioso trabalho de nossa marinha na defesa de nossa soberania, apresento minhas despedidas, gratíssimo pela vossa excelente proteção antissubmarino. E o almirante Alves Câmara, comandante do Marise Barros, na condição de capitânia, de comandante da escolta e capitânia de toda a escolta, comandante do Marise Barros, ele responde: os representantes da Marinha do Brasil tiveram grande honra de comboiar vossas forças e fazem votos de todo sucesso para a maior glória das armas brasileiras. Bom, aqui eu trago um material muito rico, pessoal. Na verdade, são folhas dos livros de quarto, se vocês preferirem, dos diários de bordo, dos navios, tanto dos navios de transporte quanto dos navios de escolta. Assinado aqui pelo comandante, pelo capitão Paul Maguire, ele vai fazer algumas considerações sobre o processo de embarque do primeiro escalão da FEB. Os documentos, obviamente,
Os textos estão em inglês, mas ele vai falar aí sobre o Pier número 10, no Rio de Janeiro, a atracação. E engraçado, interessante que ele chama a atenção, ele pontua isso no livro de quarto, que eles estariam transportando a primeira força, né, primeira tropa sul-americana a ser enviada para além-mar para combater, para uma missão de combate, né, para participar de um conflito armado. Ele pontua isso em seus escritos, interessante. Aqui também o Paul Maguire, ele vai falar sobre a partida, aí está aí o comandante Paul Maguire ao lado de Vargas. Ele vai fazer uma apresentação dos navios brasileiros que vão compor a escolta inicialmente, o Maris, o Marcílio e o Greenhall, até Recife, conforme nós já discutimos aqui. Aqui já é do Omaha, né? Um documento do Omaha, do livro de quartos do Omaha, diário de bordo do Omaha, onde ele vai falar sobre como se deu a rendição da escolta, né, ao largo do Recife, uma série de informações técnicas que não nos interessam diretamente, velocidade, posição, latitude, longitude, etc. Enfim, alguns cuidados. Como era a rotina a bordo, minha gente? Texto do general Mascarenhas. Eram diários os exercícios de alarma para abandono do navio e obrigatório o uso permanente de salva-vidas. As regras de segurança impuseram também o escurecimento do navio durante a noite. Desagradáveis e suportáveis eram essas noites. Quentes e infindáveis, vividas em compartimentos abafados e lotados até o teto. Imaginem vocês, mais de 5.000 homens lá dentro. Ou seja, durante o dia eles poderiam ficar convés, poderiam ficar nas áreas externas do navio, só que escureceu, todos precisavam se recolher aos seus aposentos. Além disso, a diferença de alimentação, a agitação do mar provocavam enjoo em grande número de companheiros. Os frequentes exercícios de artilharia de bordo contra alvos aéreos interessaram muito a tropa embarcada e constituíram um agradável passatempo. Interessante que algumas dessas passagens, alguns desses exercícios, na verdade, não foram exercícios, como nós vamos ver daqui a pouco. Outros cuidados. Aqui quem assina já é Joel Silveira, correspondente dos Diários Associados, né? Joel tem pelo menos 2, 3 livros escritos sobre a sua participação na guerra. Jornalista enviado que foi para realizar a cobertura do conflito. Os avisos e alto-falantes que se multiplicam por todos os compartimentos são guias orais e explícitos do que se deve e não se deve fazer. Estamos em guerra, somos uma multidão que segue para a guerra e muita coisa não se deve fazer. Não se deve, por exemplo, atirar qualquer coisa ao mar. Claro, isso para não deixar nenhum tipo de vestígio que pudesse atrair e chamar a atenção dos submarinos, né? Em caso de perigo, já sei o que tenho a fazer. Não perder a calma, ajeitar os salva-vidas e, se houver tempo, correr para o Lifeboat 9, né, para o bote salva-vidas número 9, a bombordo, ou seja, do lado esquerdo do navio. Saber a hora e o dia em que o transporte deve se desgrudar do armazém, isolado do resto do cais, por uma reforçada guarda militar, é problema crucial. Quem estuda a Força Expedicionária Brasileira pode tratar disso muito bem, mas para os próprios expedicionários, já a bordo dos navios transporte, era um mistério, principalmente para o primeiro escalão, era um mistério o seu destino, quando, como essa viagem iria acontecer, em que circunstâncias. Isso era um segredo, era um mistério para todos ou para quase todos. E mais cuidados. Aqui já trago texto de outro famoso escritor, nosso cronista, Rubem Braga, que também seguiu para a Itália, sendo correspondente, né, do Diário Carioca. Os mais desleixados são vigiados pelos mais cuidadosos. O homem que acende um cigarro num camarote é imediatamente impedido de fumar pelos outros, porque só se pode fumar no banheiro ou no convés. E milhares de homens, quando fumam, fazem esta coisa absurda. Jogam os palitos de fósforos e os tocos de cigarro exatamente nos cinzeiros ou nas latas de lixo. Pelas 6 horas, fecha-se o navio. Quando ele fala 6 horas,
está falando das 18 horas, né, gente? Ninguém mais pode ir ao convés. A proibição de beber foi rigorosamente seguida, não se bebia a bordo. Não entrou a bordo uma gota de cachaça sequer, segundo Rubem Braga. E eu acredito que ele tenha razão. Estamos trancados aqui na escuridão avermelhada. A escuridão avermelhada, para quem não sabe, a iluminação interna do navio, obviamente não existia iluminação externa, mas a interna, ela necessariamente tinha que ser vermelha, por conta de uma questão técnica, né, pessoal? Em caso de emergência, de evacuação do navio, a luz vermelha faz com que as retinas, os nossos olhos, se adaptem mais facilmente, mais rapidamente à escuridão, do que, por exemplo, uma luz branca ou uma luz amarela. Aqui algumas imagens da viagem do primeiro escalão. Aqui uma artilharia, né, antiaérea a bordo do General Mann, do lado esquerdo, durante exercício. Aqui no centro, expedicionários com seus coletes salva-vidas também participando de exercícios durante a travessia. E do lado direito, um Catalina, né, norte-americano. Não cheguei a citar isso, mas aqui na saída do Brasil e também já na Europa, eles receberam cobertura aérea, proteção aérea, tá? Os nossos expedicionários. Apenas em alguns trechos, em parte de suas jornadas. Na passagem pelo paralelo zero, a linha do Equador aconteceu, né, que eu estou me referindo ao primeiro escalão, mas provavelmente, quase certeza aconteceu nos demais escalões, aconteceu a lúdica, simbólica, tradicional cerimônia de coroação do rei Netuno. Tal tradição é também marcada por batismos, entrega de diplomas, jogos e brincadeiras. Essa é uma antiga tradição, cultuada por quase todas as marinhas do mundo, se não todas. Sempre que o navio cruza o paralelo zero, a linha do Equador, aqueles embarcados, marinheiros que o fazem pela primeira vez, eles recebem diplomas, né? Eles são batizados, vamos dizer assim, por estarem realizando esse feito, estarem cruzando ali o paralelo zero. E os momentos de tensão, né? Houve os momentos de alegria e também os momentos de tensão. Isso aqui merece um estudo, uma pesquisa mais aprofundada, tá? Quem escreve são fontes fidedignas, são fontes muito sérias, são os almirantes Célio Leôncio Martins, a quem reputo como o maior historiador naval que o Brasil já teve, e o almirante Arthur Oscar Saldanha da Gama, também veterano da Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eles que organizaram o tomo 5, volume 2, né, volume 5, tomo 2, perdão, da História Naval Brasileira, que trata justamente sobre a nossa participação naval no conflito. O que é que eles dizem? Ao penetrar o General Mann no Mediterrâneo, primeiro escalão, tá? Uma emissora inglesa, para a indignação da oficialidade do navio, irradiou a notícia indiscreta de que forças brasileiras aproximavam-se do teatro de operações. Talvez por coincidência, 30 horas depois, a 14 de julho, quando se navegava junto à Tunísia, houve um alerta acerca da decolagem de aviões alemães e o navio entrou em postos de combate. Ouvindo-se o ruído dos Spitfires, ou seja, aeronaves, né, caças britânicos, sobrevoando o comboio, tendo sido, ao que se soube, neutralizado o ataque alemão. O que eles sugerem aqui? Eu imagino que os dois almirantes se basearam para nos trazer essa passagem aqui em fontes, em documentos oficiais, tá? De que houve, noticiou-se a aproximação do primeiro escalão, né, território europeu. De alguma maneira isso chegou aos alemães, né, que tentaram organizar, não sei, em julho de 1944, qual era a capacidade operacional da Luftwaffe, então, acredito que bem menor, mas enfim, e sendo que esse ataque foi desencorajado, ou foi impedido, pelo menos é isso que nos trazem os almirantes, por um esquadrão aí de Spitfires. Tá? Outros registros, a sudeste de Cabo Verde houve um alarme, tudo isso o pessoal refere em relação ao primeiro escalão, tá?
A sudeste de Cabo Verde, houve um alarme antissubmarino, tendo a escolta lançado bombas de profundidade, ou seja, nem tudo que parecia exercício aos olhos dos expedicionários foi, de fato, exercício. Além disso, segundo o registro do Omaha, foi avistado um navio que causou certa preocupação inicial, sendo este posteriormente identificado como a fragata britânica Tess. Em relação ao segundo e ao terceiro escalões, conforme Rubem Braga, também foi mantido contato submarino com lançamento de cargas de profundidade. Quando se fala contato submarino, não necessariamente, não se pode afirmar que era um submarino. Tudo leva a crer que sim, mas o ouvido do operador de sonar precisava ser muito, muito apurado para que ele tivesse essa certeza. Né? Poderia ser muita coisa, poderia ser um cardume, poderiam ser pedras, poderia ser uma baleia. De novo, um texto de Rubem Braga, já estamos nos encaminhando para o final da nossa palestra. Pelas 10 horas da manhã de um belo dia, um dos navios teve um contato submarino. O escolta lançou imediatamente cargas de profundidade. Sobre os resultados obtidos, nada soubemos. De outra feita, à noite, houve um caso semelhante. Aqui já foi o segundo escalão e o terceiro, tá, gente? Sobre os resultados obtidos, nada soubemos. De outra feita, à noite, houve um caso semelhante, mas nada pudemos ver. É interessante notar que durante as evoluções e o ataque feito pelo escolta, os soldados brasileiros ficaram num convés, a maioria pensando tratar-se de um simples exercício, como vários outros, que se realizaram durante a viagem. E aqui já uma nova página do livro de quarto do General Mann, navio transporte, tratando sobre a chegada. Ele vai nos trazer aqui horários, uma série de informações técnicas sobre o desembarque do primeiro escalão, em Nápoles. Sobre o regresso da FEB, a Marinha do Brasil também tomou parte, não, obviamente, no regresso de todos os escalões, mas pelo menos em um deles. Tá? Em março e maio de 45, respectivamente, o Marise Barros e o Greenhow escoltaram o Flórida, né, outro navio de transporte americano, que trouxe feridos da FEB de Trinidad a Recife, fazendo uma escala em Natal. E mais adiante, o Duque de Caxias, né, pertenceu, né, o ex-USS Orizaba, que é esse navio aí do lado esquerdo, o Duque de Caxias, mais tarde seria convertido em navio auxiliar da Marinha do Brasil, depois de algumas reformas que ele precisou passar em Marselha, na França, isso na década já de 1950. O Duque de Caxias ele parte de Tampa, na Flórida, para Nápoles, de onde trouxe o terceiro escalão da FEB. O terceiro escalão voltou no Duque de Caxias, tá? Chegando ao Rio de Janeiro em setembro de 1945. Alguns resultados, já finalizando aqui a palestra. A nossa Marinha comboiou 575, né, escoltou, melhor dizendo, 575 comboios, incorporando 3.164 navios de várias bandeiras e quase 16 milhões de toneladas brutas sendo transportadas ou escoltadas. Foram percorridas por nossos navios de guerra, apenas nos comboios, cerca de 600 mil milhas náuticas, um valor astronômico, uma cifra astronômica. Pelo menos 66 contatos foram estabelecidos com o inimigo, né, contatos que foram confirmados depois, fora aqueles não confirmados. E apenas 3 navios foram perdidos, um deles o Vital de Oliveira, o nosso navio transporte. De todos os navios escoltados por navios da Marinha de Guerra do Brasil, apenas 3 foram perdidos ao longo de toda a Segunda Guerra Mundial, o que representou apenas 0,09% do total dos navios comboiados ou escoltados. E como mensagem final, eu trago uma mensagem, uma frase muito famosa do nosso ex-ministro Renato de Almeida Guilherme, uma homenagem que ele presta aos nossos veteranos da Marinha. Elevemos o nosso pensamento em homenagem aos nossos bravos marujos, cujos restos mortais vagueiam ao sabor das ondas, tendo apenas para lhes abençoar, na última morada,
o signo resplandecente do Cruzeiro do Sul. Mas seus nomes hão de viver para sempre no coração da pátria estremecida, e o marulhar constante das águas do oceano há de cantar eternamente suas glórias. Muito obrigado a todos. Espero que as contribuições que eu trouxe hoje, conhecimento a vocês que estão nos visitando aqui no nosso museu virtual. Recebam todos vocês o meu mais caloroso abraço. E continuem aqui no nosso museu. Visitem todos os espaços disponíveis aqui para vocês, tá? Forte abraço. Eu quero parabenizar o Raul pela qualidade da palestra, pelo conhecimento que você nos apresentou hoje de uma forma muito fácil, muito objetiva, trouxe realmente bastante conhecimento, porque essa parte da história da Marinha de Guerra do Brasil na Segunda Guerra Mundial é muito pouco conhecida. Como você falou no princípio, existem diversos, centenas de livros que falam sobre a participação do esforço de guerra terrestre, né? As nossas tropas na Itália, o Brasil aqui se mobilizando para manter esses homens lá fora, o pessoal da aviação, da Setapoa, da Elo, tem sempre muita literatura a respeito, comenta-se muito a respeito disso. Mas, a respeito da Marinha, não sei se porque eu estou aqui em Minas Gerais e não tenho mar aqui, né? Não tive contato, inclusive, com veteranos da Marinha, mas a história que chega para a gente aqui é muito pouca. A gente precisava realmente de ampliar esse horizonte histórico da Marinha, e com a palestra feita a sua, eu te digo o seguinte, foi sensacional ouvi-lo, né? Eu queria aproveitar para perguntar algumas coisas, antes que as outras pessoas perguntem também. Existe uma literatura, você falou de 2 livros, né? Eu queria saber o seguinte, tem a história oral da Marinha que você falou? Você falou de 2 livros, Das Voltas do Mar e da História Naval Brasileira. Se existem muitos outros livros que a gente possa recorrer para poder conhecer mais dessa história, que é fabulosa, pouco conhecida, né? Outra coisa que eu queria saber de você, aí é uma curiosidade minha, além de você morar no litoral, aí em Salvador, palco de afundamento dos navios aí entre Sergipe, Salvador e Bahia, como aconteceu. De onde veio esse seu interesse de saber mais a respeito? Você tem algum parente, tem alguma coisa que tenha chamado você mais para perto dessa história? Ok, obrigado, Renaud, pelas perguntas. Bem, tratando da bibliografia básica, né, os livros de consulta sobre a participação da Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial, nós temos do almirante Arthur Oscar Saldanha da Gama, talvez seja o principal livro, que se chama A Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Nós temos dentro da coleção História Naval Brasileira o 5º volume, tomo 2, que foi organizado pelos almirantes Hélio Leôncio Martins e também Arthur Oscar Saldanha da Gama, que vão tratar justamente sobre a nossa participação naval no conflito, e algumas outras obras, principalmente obras memorialistas. Tem Nas Voltas do Mar, do almirante Olavo Dantas. Nós temos um livro escrito por um praça na época, que não era comum, que se chama CS4, Caça Submarinos Gurupá, João Palma Neto, baiano, por sinal, aqui da cidade de Maragogipe, e algumas outras obras memorialistas. De fato, é muito restrita, é muito pequena a quantidade de livros acadêmicos ou não que versam, que se dedicam a estudar, a tratar, né, da nossa participação naval no conflito, infelizmente. Eu contribuí de uma forma muito modesta com o Flores ao Mar, que vai tratar justamente sobre as nossas 3 perdas navais, os 3 navios da nossa Marinha de Guerra que foram perdidos no conflito. E aí já emendo respondendo a sua segunda pergunta, o meu interesse, porque eu praticamente nasci dentro do meio naval, porque eu sou
bisneto, neto e filho de oficiais de marinha. Meu avô, náufrago da corveta Camaquã, foi um dos 3 navios da marinha de guerra que foram perdidos, né? O navio dele, a corveta Camaquã, foi a pique por conta do mau tempo ao largo do Recife, em 21 de julho de 1944. Daqui a 4 dias vão se completar, então, 80 anos que o navio dele foi perdido. Quem quiser visitá-lo, basta dar um mergulho lá no Recife. Tem operadores de mergulho que podem te conduzir lá. 55 metros de profundidade, um dia eu ainda vou lá. Tá? Mas o meu interesse parte daí. A minha cachaça é essa, sempre foi essa e sempre será, até o meu último dia. Raul, você falou também de navios norte-americanos que foram incorporados à frota brasileira. Desses que você falou, nós temos um lá, que é o Bauru, né, que hoje funciona como um navio museu. Mas nós temos alguns navios daquela época que ainda estão em operação aqui no Brasil? Não, por incrível que pareça, existe um rebocador que compôs a Divisão Naval de Operações em Guerra na Primeira Guerra Mundial, que se chama o Laurindo Pita. Esse navio ainda está na ativa e ele realiza o famoso passeio pela Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Um passeio pago, claro, você embarca ali no Espaço Cultural da Marinha e faz esse passeio maravilhoso pela Baía de Guanabara no Laurindo Pita, que é um navio veterano da Primeira Guerra Mundial. Ele compôs a DNOG. Da Segunda Guerra Mundial, nós temos, vamos lá, na verdade, o Bauru, né, depois ele prestou serviços à Marinha do Brasil na ativa como navio auxiliar, se não me engano, até 1982, quando ele foi foi desativado e algum tempo depois a Marinha o aproveitou, né, fez o aproveitamento do navio como navio museu. E tem, servindo lá em Ladário, né, o Paraguaçu, o Parnaíba, desculpa, o navio Monitor Parnaíba, que é um navio fluvial, ainda na ativa, e, por incrível que pareça, as condições da Marinha na época eram tão delicadas que esse navio, mesmo sendo um navio de fundo chato, ou seja, próprio apenas para navegar em rios, né, em águas fluviais, ele foi deslocado aqui para Salvador para patrulhamento marítimo. Tanto ele quanto o Paraguaçu. Parnaíba e o Paraguaçu tiveram que ser deslocados para Salvador, por conta da insuficiência de meios flutuantes, de navios que nós tínhamos, principalmente no primeiro ano de conflito. Puxa vida. Olha, essas informações são tão novas e eu estou raciocinando aqui, pensando no seguinte: a história da FEB e da FAB, chão e ar, foram muito difundidas, porque realmente a gente tem fotografias, filmagens e historiografia, tem muita gente que deu depoimento sobre isso e tudo mais, de combates. Agora, a Marinha, nós não tivemos batalha naval aqui nas nossas costas, né? Houve realmente as escoltas, que foram muito bem sucedidas e tudo mais, mas a batalha naval, e nós, os brasileiros, naquela época, e até hoje ainda não temos isso muito bem feito, mas nós não tínhamos uma cobertura de imprensa que pudesse cobrir isso com imagens, com filmagens, né? Então, são pouquíssimas as fotos, inclusive, que a gente vê da Marinha. As fotos, normalmente, que a gente vê, são repetidas, né? Posso estar enganado, mas a minha impressão é essa. Estou certo? É isso. Você falou de combates, assim, de ações bélicas aqui no nosso litoral. E, assim, oficialmente foram 11 navios do eixo que foram afundados no litoral brasileiro durante a guerra. 10 alemães e um italiano. Submarinos. Submarinos. E em nenhuma dessas ocasiões a Marinha do Brasil tomou parte. Ou esses submarinos foram atacados, afundados pelos americanos, seja por navios ou aviação de patrulha americana, e um deles pela FAB, né? O famoso foi o U-199, foi afundado pelo Arará, um Catalina da FAB, ali no litoral fluminense, ali do estado do Rio de Janeiro. Mas a Marinha do Brasil, como eu falei no início da palestra, ela se ocupou basicamente, essencialmente, da proteção aos comboios, fez a sua guerra de uma forma discreta,
né, protegendo esses navios mercantes de uma forma discreta, porém bastante eficiente. Foi uma guerra discreta, silenciosa, porém bastante eficiente. Excelente. Agora, sem querer monopolizar a palavra, eu vou passar então para Maria Socorro, nossa amiga lá de Brasília, que quer fazer alguma pergunta para você. Então, Raul, primeiro, assim, parabéns. Eu gostei muito, foi excelente toda a abordagem que você fez. E eu quero lembrar também que as enfermeiras nossas atuaram exatamente pelos torpedeamentos que sofreram, né? Sim. Tanto que minha mãe escolheu, largou a faculdade, foi fazer enfermagem em função disso, né? E tem elas contam muito que ninguém podia saber a hora de embarque delas, tanto de quem foi de navio como quem saiu de avião, né? Do Rio de Janeiro para a base de Parnamirim. Era tão escondido, porque era tanto medo que eles tinham, né? Que elas tinham que sair, elas moravam, assim, digamos, em locais muito longe do embarque, elas tinham que se encontrar para irem juntas para o local do embarque, sem que as famílias soubessem. Tal era o nível, né, de preocupação. Então, tudo que você trouxe para a gente, a sensação que me passou é assim: você nadou em águas profundas, mas esse foi um mar de almirante para nós. Muito obrigada, tá? Gostei. Obrigado, Socorro. Professor Raul, o coronel Júlio Zari também quer fazer uso da palavra aí. Tá bom? Pois não, coronel. Boa noite. Boa noite, Raul. Boa noite a todos. Parabéns pela palestra. Dificilmente eu assisti palestra que fale assim tantos dados sobre a Marinha. Geralmente é um slide, 2 slides e volta para a FEB. Então, uma palestra desse tipo aí, eu acho que é bem enriquecedora até para o site, né, para o projeto, né, Museu Virtual. Agora, eu não... Primeiro, foi o Maguire que falou que pela primeira vez tinha tropa sul-americana na Europa. A história da Primeira Guerra, ela não é muito conhecida aqui no Brasil. Teve a DENOG, né, com os navios lá, patrulhando Gibraltar. Tivemos também 13 pilotos que foram incorporados à Royal Flying Corps, que é a antiga RAF, né? Eram 8 da Marinha e 5 do Exército. E tivemos 30 militares, oficiais e sargentos do Exército sendo incorporados às divisões blindadas francesas. Então, assim, a gente não tinha tropa construída, mas a gente já teve militares na Europa antes, né, da Segunda Guerra Mundial. E uma outra, na verdade, aí agora é mais uma dúvida, porque como a gente coleciona, eu, Marcos Renault também, existe a medalha Força Naval do Sul também. É óbvio que ela teve menos, digamos, afazeres, né, do que a Força Naval do Nordeste, mas seria interessante também comentar, acho que um pouco dela também. Isso aí é mais dúvida, que eu só li papo de, sei lá, 2 páginas falando das duas. Não tenho muita informação, né, acerca da Força Naval do Sul. Mas parabéns pela palestra e depois eu vou ter que olhar todos os slides de novo para memorizar dados aí. Obrigado. Obrigado, coronel. Então, a Força Naval do Nordeste, ela foi criada cerca de 2 meses, né, logo após a nossa declaração de guerra, em outubro, 5 de outubro de 42, a Força Naval do Nordeste ela foi formada, foi criada, e inicialmente foi criado, o Grupo Patrulha do Sul, que somente em 1944 seria convertido em Força Naval do Sul. Esse Grupo Patrulha do Sul, conforme o coronel citou, de fato ele teve menos trabalho, menos preocupações, por estar, né, sob sua responsabilidade, uma área, um setor do Atlântico Sul menos frequentado, vamos dizer assim, pelos submarinos inimigos. Logo no primeiro ano, os navios que compuseram a Força Naval do Sul foram os antigos contratorpedeiros de 1910, ainda movidos a carvão, navios que não tinham nenhum tipo de preparação para enfrentar submarino, só tinham artilharia de superfície, eles não tinham sequer, tentou-se, né, fazer instalação de calha de bomba de profundidade,
navios extremamente lentos e inadequados. Tanto é que esses navios sequer conseguiram terminar a guerra. Eles foram desativados antes do final da da Segunda Guerra, e foram substituídos, olha só, a situação da nossa marinha. O governo inglês havia encomendado ao governo brasileiro, à nossa marinha, a construção de 6 traineiras, né? São 6 navios de embarcações de pesca, antes da Segunda Guerra Mundial eclodir. E por uma questão de acordo entre os dois países, depois que o Brasil entra na guerra, essas traineiras elas são mantidas aqui, elas não são repassadas aos ingleses, e elas vão ser convertidas em corvetas, navios de pesca que vão ser convertidos em corvetas, vão receber artilharia de superfície, canhões, vão receber bombas de profundidade, e vão ser esses navios, um total de 6, que vão passar a compor a Força Naval do Sul. Tá? Basicamente vão ser esses navios, junto com 2 navios hidrográficos que vão ser convertidos, o Rio Branco e o Jaceguai. Esses 8 navios que vão compor a Força Naval do Sul. Tá? Mas, como o coronel falou, com muita propriedade, ela teve muito menos trabalho do que a Força Naval do Nordeste. Obrigado pela questão. Depois eu vou passar para a Silmara. Você quer perguntar, Silmara? Eu vou tecer só um comentário. Eu gostaria muito de agradecer a sua palestra, Raul, e dizer que a sua palestra vai contribuir muito com a nossa exposição, que nós estamos trabalhando agora, 80 anos do embarque. Então, agradeço muito. E num outro momento, talvez não hoje, eu gostaria que nós abordássemos um pouco a questão dos soldados da borracha, que você comenta que a Marinha, não sei se transportou ou escoltou, né? Escoltou os soldados da borracha. Como é que foi essa escolta e como é que foi o retorno? Teve um retorno desses soldados da borracha? Então, Silmara, para te ser muito franco, eu pouco sei sobre os soldados da borracha, eu pouco estudo. Inclusive, eu estava em contato com o Luiz Gabriel, do Santana da Pua, e ele está em busca de algum pesquisador que possa tratar do assunto, e eu encontrei. Tá? Tem 2 pesquisadores que são de Fortaleza, que se debruçam sobre isso, e há muitos anos pesquisam soldados da borracha. Se você quiser, também posso passar o contato deles para você. Eles podem falar com muita propriedade. Eu sei muito pouco, quase nada, tá? Sobre o assunto. Obrigada. Aguardo dos contatos. Certo. Mas, Raul, eu quero mais uma vez te parabenizar pelo seu conhecimento e pela forma que você trouxe ele para a gente. Enriqueceu realmente a todos nós, colocou uma pitada de interesse muito maior para conhecer mais sobre isso que a gente discorreu aqui hoje. Você está realmente de parabéns. Quero agradecer também a presença e a participação de todo mundo e dizer realmente, como a Silmara falou, que a sua palestra vai enriquecer muito o conteúdo do Museu Virtual da FEB. Nós ainda temos muito a apresentar, estamos em estágio inicial, né, Silmara? Mas temos muito a apresentar e temos realmente que cumprir essa missão de trazer conhecimento ao povo brasileiro. Então, eu acho que ele é um grande diferencial, porque o conhecimento na mão das pessoas, dentro das suas casas, ou até em livros, ainda fica restrito. Quando é todo mundo que tem acesso à casa de um grande conhecedor, nem tem, até muitas vezes, dinheiro para comprar um livro, que hoje não é barato, né? Então, pela internet, nós podemos atingir o mundo com isso, levar ao conhecimento mundial o que foi a participação, o esforço do povo brasileiro para vencer regimes totalitários completamente desumanos, como foram o nazifascismo, né? Então, eu acho que a sua contribuição é fantástica e o Museu da FEB ganha muito, o Museu Virtual da FEB ganha muito com a sua participação. Muito obrigado. Se a Silmara quiser fechar aí, sinta-se à vontade. Um abraço, uma boa noite a todos. Boa noite, tá ótimo. Obrigada a todos.